Oi, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se você não me conhece, o meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos ter mais uma aula com os ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. E a aula de hoje vai ser a aula de número 17 e nós vamos ver sobre o perdão. E a nossa reflexão de hoje para essa aula diz assim: se você não está disposto a perdoar, é melhor nem orar por avivamento. Essa reflexão foi escrita por Eduardo Nunes. E o verso-chave de hoje se encontra na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E os versos complementares ficam no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 30. Diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Para nossa introdução de hoje, da aula sobre o perdão, antes da gente ver o que a Bíblia fala sobre o perdão, eu queria trazer para vocês alguns pontos que falam sobre a importância do perdão para a nossa saúde. Antes de falar o que a Bíblia fala sobre o perdão, eu queria trazer para vocês o que é que os médicos falam sobre a importância do perdão. A psicóloga e psicanalista Susana Avezun fez um estudo de 3 anos com 130 pessoas, 65 pessoas saudáveis e 65 pessoas que já tiveram um infarto. Ela identificou que os que já tiveram infarto apresentam mais dificuldades em perdoar. Quem não perdoa, isso aqui já foi outras pesquisas, não faz parte mais da pesquisa dessa psicóloga, já foram outras pesquisas. Quem não perdoa tem mais chances de ter um problema no coração, de ter hipertensão, de ter diabetes, colesterol elevado e etc. De acordo com o crescimento dos casos de pessoas com ansiedade, de acordo com o número de casos que cresce de pessoas com ansiedade, cresce também o número de casos de pessoas que têm infarto. Então, quanto mais a ansiedade cresce, mais cresce o número de pessoas que já tiveram um infarto. O perdão ajuda a controlar a depressão e a ansiedade. Ele alivia a fadiga e melhora o sono. Ele reduz o nervosismo e o estresse, que causam efeitos negativos na pressão arterial e no batimento cardíaco. O perdão aumenta a força do sistema imunológico. Pessoas que só perdoam quando o outro pede perdão têm uma expectativa de vida menor
do que as pessoas que perdoam incondicionalmente. Então, antes da gente ver o que a Bíblia fala sobre a importância do perdão no lado espiritual, nós vemos aqui que o perdão ele é importante também no lado físico. E o perdão ele é importante para a nossa saúde. Quando alguém faz alguma coisa com a gente e nos magoa, e nós ficamos nutrindo aquele sentimento ruim de ódio, de mágoa, de rancor, aquilo vai fazer mal ao nosso próprio corpo. Então, alguma pessoa vem e faz algo contra a gente e nós ficamos nutrindo um sentimento que não vai fazer mal, não é nem a outra pessoa, mas vai fazer mal a nós mesmos. A mágoa, o ódio, a raiva só causa mal a nós mesmos. Aumenta a ansiedade, aumenta a pressão alta, aumenta o colesterol ruim, aumenta o estresse, o nervosismo. Pessoas que não perdoam têm mais chances de ter uma parada cardíaca. Então vemos aqui como que não perdoar, não oferecer o perdão é prejudicial para a nossa própria saúde, não só para o nosso lado emocional e o nosso lado espiritual, mas faz um mal muito grande para a nossa própria saúde, para o nosso próprio físico, que faz mal você não ceder o perdão. Agora vamos ver aqui o que a Bíblia nos fala sobre o perdão. E para a gente começar a ver sobre o perdão, nada melhor do que a gente começar pelo melhor exemplo de perdão no mundo inteiro. E quem foi o melhor exemplo de perdão para nós? Foi o próprio Jesus. Toda característica de Jesus mostra quem é Deus. Quando Filipe diz a Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então Jesus chega para ele e diz: Filipe, há tanto tempo vocês têm andado comigo e vocês ainda não veem o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus ele está dizendo para Filipe: Filipe, se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Através de mim, você vê as características do meu Pai. Muitas pessoas tinham uma noção errada de quem Deus era. Muitos viam Deus como um Deus legalista, muitos viam Deus como um Deus carrasco, como um Deus mau, como um Deus extremamente irado, como um Deus que não possuía misericórdia, como um Deus que não possuía amor, como um Deus que estava ali pronto para punir todo mundo por qualquer coisa. E as pessoas não sabiam, as pessoas não conseguiam enxergar realmente quem era Deus. Então Jesus veio ao mundo também com esse objetivo, mostrar para nós quem Deus é. Através de Jesus nós podemos ver muitas características de Deus que nós não conseguíamos ver antes. Olhando para Jesus, nós podemos entender como é verdadeiramente o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a graça e também o perdão. Então, olhando para Jesus, nós podemos ver como é o perdão de Deus. Quando Jesus nos ensina sobre o perdão, ele nos ensina sobre o próprio Deus, porque Deus ele é perdoador. Deus ele está pronto para perdoar aqueles que lhe procuram com o coração quebrantado e arrependido. Para aprender sobre o perdão, nós precisamos olhar para o que Jesus veio fazer na terra. Veja, pense, Jesus, ele é Deus. A Bíblia vem nos mostrar que Jesus é Deus. Então ele desce, criador de todo o universo, sustentador de todas as coisas, e ele desce para esse mundo, e ele desce para mostrar a luz de Deus, para trazer a luz aos homens, o amor, a paz, a glória de Deus, que a glória de Deus agora estava entre os homens, e é isso que significa um dos nomes pelo qual Jesus era chamado, que é Emanuel, significa Deus conosco. Agora a presença de Deus havia descido no meio dos homens através de Jesus. E aí Deus vem nos mostrar o seu perdão, a ponto de que Jesus desce na terra para ensinar aos homens sobre quem ele é e como ele os ama e como ele os quer perto dele. E as pessoas rejeitaram Jesus, as pessoas cuspiram nele, maltrataram, caluniaram. E o que Jesus diz na cruz antes de morrer? Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoa aquelas pessoas. Jesus chama os 12 apóstolos. E dos 12 apóstolos, apenas João ficou com ele até o momento da sua morte. Todos os outros o abandonaram e Jesus perdoa esses apóstolos. Pedro, que era um dos líderes, aquele que Jesus colocou como responsável, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Pedro, ele começa a praguejar quando as pessoas perguntam a ele se ele não é também um dos apóstolos. Quando as pessoas olham para ele e dizem, não, você é um dos dele, porque você se veste como ele, você parece com ele, você fala como ele, e nós vimos você com ele, você é um dos dele. E Pedro começa a praguejar, dizendo que não conhece Jesus, não faz parte do círculo de amizade de Jesus. E depois que Jesus ressuscita, Jesus vai até Pedro e mostra a Pedro o quanto o ama. E Pedro sente isso dentro do seu coração. E no fim Jesus ainda diz, Pedro, apacenta o meu rebanho. Vai à frente, eu estou te colocando para tomar de conta disso tudo. Você vai ser o responsável por eles e pelas coisas aqui. Então veja como foi grande o perdão de Jesus. Quando nós queremos saber como Deus perdoa, basta olharmos para Jesus. Veja como a Bíblia nos mostra a força do perdão de Deus. A Bíblia diz que quando nós quebramos a lei de Deus, nós nos tornamos devedores. E ela é muito clara em dizer que quando você quebra uma lei de Deus, você se torna o responsável por ter quebrado todas as leis. E todas as leis de Deus não se resumem, não são apenas os 10 mandamentos de Moisés, mas as leis eram mais de 600 leis. Então, se você quebrar uma lei das 613, você vai se tornar culpado por ter quebrado as mais de 600 leis. E é como se tivesse uma lista e quando você quebra uma lei, o seu nome é colocado naquela lista de devedores. E o que Romanos vem nos dizer? A consequência pelo pecado é a morte. Logo, quando você quebra a lei de Deus, você está pecando, porque de fato pecar é desobedecer a Deus. Então, quando você peca, a sua recompensa, a consequência disso, é a morte eterna, ou seja, passar a sua eternidade distante da presença de Deus, sofrendo com o castigo da ira dele, por você ter abandonado ele, desprezado ele, sido rebelde. E, então, essa é a recompensa pelo pecado. E todos nós, todos os seres humanos, mereciam essa recompensa pelo pecado, que é a morte. Ela é o justo castigo de Deus. Com a morte de Jesus, Deus destruiu na cruz essa lista de dívida que tinha os nossos pecados. Essa lista com cada dívida que nós tínhamos com Deus, Jesus destrói na cruz essa lista. E assim ele nos perdoa. Isso tem lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Quando se diz em Hebreus 8 e versículo 12 que Deus se esquece dos nossos pecados, é justamente nesse sentido, o sentido de perdoar. Não quer dizer que Deus agora ele teve uma amnésia e ele não vai se lembrar mais de jeito nenhum. Dizer que Deus esquece os nossos pecados é nesse sentido, de dizer que Deus perdoa os nossos pecados. Ele sabe que nós pecamos, ele sabe exatamente em que pecamos, há pecados que nós nem percebemos e que nós nunca nem vamos saber que nós cometemos esse pecado, mas Deus sabe, e Deus sabe de todos eles, dos mínimos aos maiores. Mas quando Deus esquece os nossos pecados, quando Ele perdoa os nossos pecados, quer dizer que Ele não vem colocar mais sobre nós o castigo sobre o pecado, a culpa sobre o pecado. Ele diz, eu sei que você é pecador, eu sei que você cometeu esses pecados, mas eu não vou colocar para você a recompensa, eu não vou dar para você o castigo que você mereceria por esses pecados. Ele tira de nós a culpa, ele nos livra da culpa. É Deus liberando o ofensor da dívida. E de fato é isso que significa perdão. O perdão, ele significa liberar o ofensor da dívida. É tanto que quando a palavra perdão foi criada no termo hebraico,
ela foi criada mais nesse sentido de perdoar dívidas financeiras. Então, quando Deus vem nos dizer que nos perdoa, Ele está dizendo que está perdoando a nossa dívida. Ele não vai nos cobrar por aquela dívida. Ele reconhece que nós temos aquela dívida, mas Ele não vai mais colocar em nós a culpa pela dívida. O perdão, ele não remove as consequências temporais do pecado. Ele remove as consequências eternas. E o que isso quer dizer? Isso significa que quando você pecar contra Deus aqui nessa terra, esse pecado ele vai ter alguma consequência. Toda ação gera uma reação. Tudo que você fizer nessa terra, o que você plantar nessa terra, é exatamente isso que você vai colher. Então, se você peca contra Deus, você vai sofrer as consequências por isso. As consequências temporais, as consequências em vida na terra, Deus perdoar os nossos pecados não significa que nós não vamos sofrer com as consequências pelas coisas que nós fizemos. Significa que Deus não vai colocar mais em nós a culpa por aquele pecado, a ponto de, na eternidade, nós sermos impedidos de passar a eternidade na presença de Deus. Em latim, a palavra perdoar vem de perdonare, que significa per, total, e donare, entre, dar. Ou seja, é como que significasse que nós entregamos completamente nas mãos de Deus aquele que nos ofendeu. Perdoar é entregar nas mãos de Deus aquele que nos ofendeu. É crer que Deus vai fazer justiça ao seu modo e do seu jeito, porque Ele sabe fazer muito melhor que a gente. Perdoar é refletir o caráter divino. Nós só podemos dizer que somos de fato cristãos se nós aprendemos a perdoar o nosso próximo. Porque Deus deseja que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Foi para isso que Ele nos criou. Mas quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, a imagem e semelhança que ele tinha sido criado, que era de Deus, foi corrompida pelo pecado. E agora o homem tinha uma imagem corrompida. Jesus também veio à Terra para poder consertar essa imagem corrompida do homem. Jesus veio para poder restaurar essa imagem e tornar o homem semelhante à imagem e semelhança de Deus de novo, tornar o homem a imagem e semelhança de Deus de novo. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, arrepender de verdade e dar frutos de arrependimento, como diz João Batista, dar sinais e dar provas de que realmente nós nos arrependemos, Deus nos perdoa dos nossos pecados. E o sacrifício de Jesus conta para nós também. Nesse momento, o Espírito Santo é mandado por Deus para habitar dentro da gente. E essa é uma promessa eterna que Deus diz que Jesus diz que esse Espírito Santo seria mandado e ficaria conosco para sempre. Então o Espírito Santo não sai da pessoa. Ele vem morar dentro da pessoa e a partir desse momento o Espírito Santo ele começa a dar evidências de que ele está dentro dessa pessoa, que é o fruto do Espírito Santo. E dentro desse fruto tem também o perdoar. A Bíblia diz ali os 9 frutos aliás, as 9 virtudes do fruto do Espírito Santo, mas uma das características que o Espírito Santo mostra em nós, de que nós fomos salvos e de que nós somos agora filhos de Deus, é nos tornar também perdoadores. Como Deus perdoa, agora nós vamos perdoar, porque nós estamos nos tornando a imagem e semelhança de Deus de novo. É a vontade de Deus que nós sejamos imitadores de Cristo, que nós sejamos santos como Deus é santo. Então nós devemos perdoar o nosso próximo, já que Deus também é perdoador. Se eu não posso perdoar o meu próximo, logo eu estou mostrando que provavelmente a minha conversão não foi verdadeira. Nós podemos até ficar entristecidos com a parábola do credor incompassivo. Mas quando nós não perdoamos, nós estamos nos tornando semelhantes a esse credor incompassivo. É um erro achar também que nós podemos perdoar por nossas próprias forças. Isso só é verdadeiramente possível com a ajuda de Deus. Por nós mesmos, através das nossas próprias forças, nós não conseguimos perdoar. É impossível perdoar alguém através de suas próprias forças. Você só vai conseguir perdoar alguém se Deus te ajudar a perdoar.
E para Deus te ajudar a perdoar, você necessita do Espírito Santo habitando dentro de você. E isso só é possível se você for um convertido de verdade. A falta de perdão impede que Deus ouça as nossas orações, abre brechas para o inimigo e impede que Deus nos perdoe. A Bíblia diz que como que nós podemos dizer que amamos a Deus que não estamos vendo, se odiamos o nosso próximo a quem vemos todo dia? Logo após também a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, Jesus, assim que termina a oração do Pai Nosso, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém, ele diz, porque se vocês não perdoarem os pecados uns aos outros, as faltas uns dos outros, se vocês não perdoarem aquilo que o seu próximo fez a você, então o Pai do céu não vai perdoar vocês. Nós somos aquele credor incompassivo. E Deus é o Senhor daquela parábola. Deus, ele nos perdoa dos nossos pecados, mas nós também devemos perdoar o nosso próximo. Se nós não perdoamos o nosso próximo, que tem uma dívida infinitamente menor do que a dívida que nós temos com Deus, então como nós podemos esperar que Deus nos perdoe? Negar o perdão é se colocar acima de Deus. O perdão não é uma opção, o perdão é um mandamento. Como nós podemos aprender a perdoar? Um ponto para se iniciar é reconhecer que todos nós já erramos, todos nós já magoamos alguém. Normalmente, quando a gente está se sentindo magoado, quando a gente está com dificuldade de perdoar alguém, a gente pensa, nossa, mas ele fez algo tão ruim contra mim, como eu poderia perdoá-lo? Normalmente a gente se vitimiza tanto, não diminuindo aquilo que alguém fez com a gente, mas normalmente a gente se vitimiza tanto que a gente se esquece de que nós também já magoamos alguém. Nós também já falhamos com alguém de alguma forma. Nós esquecemos disso. O segundo ponto é conversar com Deus, sabendo que somente com a ajuda de Deus é possível perdoar. Então, o segundo ponto é você ir conversar com Deus. Apresente a Deus aquilo que você está sentindo. Seja sincero. Não adianta esconder, porque por mais que você tente esconder de Deus os seus verdadeiros sentimentos, Ele conhece você, Ele sabe do pensamento mais profundo, Ele sabe do seu íntimo. Antes de você pensar, Ele já sabe o que você vai pensar. Então, Deus sabe de coisas que nem você sabe de você mesmo. Então, seja sincero com Deus. Conte para Deus tudo que você está sentindo, todos os seus pensamentos, tudo que você pensa a respeito do assunto e a respeito da pessoa. Conte para Deus por que você acha que é tão difícil de perdoar aquela pessoa, porque isso está sendo tão difícil para você, e peça a ajuda de Deus. O terceiro ponto é reavalie a ofensa sofrida. Às vezes, o ofendido, ele torna a ofensa mais forte do que o que ela realmente é. É algo difícil de se fazer? É bastante difícil. Mas nós precisamos parar e pensar, será que isso que eu acho que fulano fez comigo realmente foi tão forte a ponto de eu me sentir assim? Será que realmente foi tão sério? Será que eu não estou exagerando? Será que eu não tive alguma culpa nessa situação? Não estou dizendo que em todas as situações você vai ter uma culpa na situação, que você está exagerando. Às vezes o que você sente é realmente aquilo que aconteceu. Realmente você está sendo bem realista. Mas é bom que a gente pare para pensar. E pense conversando com Deus. E peça a ajuda de Deus. Senhor, me ajude. Será que realmente é para isso tudo mesmo? Tem toda essa importância? Será que eu não estou dando mais força do que o que realmente tem? O próximo ponto é: tenha convicção de que o ressentimento é um sentimento destrutivo. Ele destrói relacionamentos, ele destrói a saúde, ele destrói vidas e, principalmente, ele destrói o relacionamento com Deus. Interceder pelo bem do ofensor a Deus. Essa também uma atitude que ajuda bastante para que a gente venha perdoar o nosso próximo. É começar a orar em favor desse próximo. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe fulano de tal. Eu queria que o Senhor abrisse os olhos dele, que ele visse o que foi que ele fez, que ele pudesse ter consciência do que ele causou.
mas ao mesmo tempo eu não peço pelo mal dele, eu peço pelo bem. Quero que o Senhor proteja ele, proteja a família dele, guarde ele, livre ele de todo mal. Seja justo, faça a justiça, faça o que tem de ser feito, mas que seja tudo de acordo com a sua vontade. E não peça pelo mal da pessoa. Quando você vai pedir pelo mal do seu ofensor, automaticamente você faz com que Deus não haja da forma com que ele iria agir. O que eu quero dizer? A Bíblia diz que quando alguém faz alguma coisa ruim contra a gente, e Deus vai castigar aquela pessoa, e nós achamos bom que Deus tenha castigado aquela pessoa, e nós começamos a rir do mal que aquela pessoa está sofrendo, então Deus, ele tira a mão, ele retrocede a mão do castigo que ele estava dando para aquela pessoa. Porque o objetivo não é que nós venhamos nos alegrar com o mal do nosso próximo. Deus quer que aquela pessoa tenha consciência do que fez e se arrependa dos seus pecados também. É isso que Deus quer. Deus não quer que a gente fique se alegrando com o mal do nosso próximo. Então, se for para você se alegrar com o mal do seu próximo, Deus não vai fazer a justiça. Romanos 12, versículo 17 ao 21, Paulo nos ensina que nunca devemos devolver o mal com o mal, e sim com o bem, confiando que Deus fará a justiça no tempo certo e do jeito certo. Conclusão. Perdoar não significa esquecer. Isso é amnésia. A cicatriz, quando você se machuca e você tem um ferimento muito grande a ponto de ter uma cicatriz, aquela cicatriz ela pode não doer como quando doía quando o corte estava aberto, mas ela vai se tornar, ela continua uma pele sensível, ela vai continuar doendo algumas vezes. Então, a cicatriz ela tá ali, ela pode não doer como uma ferida aberta, mas ela vai estar ali como uma pele mais sensível. Ela sempre vai estar ali como uma lembrança. Então, perdoar não significa esquecer. Perdoar também não exige convivência. Há certas relações em que o perdão, você vai ter que perdoar e vai ter que continuar convivendo com aquela pessoa. Mas tem em certas vezes, em algumas vezes, perdoar não significa que você vai ter que conviver com aquela pessoa ou voltar a confiar naquela pessoa. E perdoar também não significa minimizar o erro. Da mesma forma, perdoar também não é tolerar o erro ou anular as consequências daquele erro. E muito menos, perdoar não é sinal de fraqueza e nem é sinal de covardia, mas sim, de certa forma, é abrir mão voluntariamente de certos direitos. Perdoar é sair da lei e entrar na misericórdia. É demonstrar aos outros um atributo divino, demonstrar aos outros que você se assemelha com o Deus que você diz servir. Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você foi edificado com ela, eu espero que tenha sido. Eu queria pedir a você para curtir a aula, para compartilhar com outras pessoas, para se inscrever no canal. Quando você faz essas coisas, você ajuda o canal. O próprio YouTube, ele começa a ver que talvez o canal tenha um conteúdo interessante e ele mesmo passa a divulgar os vídeos para outras pessoas. E assim mais gente vai poder conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a palavra dele. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.